E aí pessoal do canal, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente tem mais um vídeo importante no canal Verdade Indiscreta e a gente separou esse vídeo para falar sobre um tema bastante que tem bastante conteúdo, bastante volumoso, um tema cheio de polêmicas, né? Que é o pecado. A gente separou esse vídeo para falar sobre o que é o pecado. É claro que a intenção do nosso canal não é esgotar nenhum assunto, né? Então a gente já tem talvez tudo que poderia ser produzido a respeito desse tema, mas eu vou tentar falar alguma coisa nova, alguma coisa que de repente você ainda não tenha ouvido falar. E então esse vídeo de hoje foi separado para a gente poder falar sobre esse tema, pecado. Para os cristãos, aqueles que têm a Bíblia Sagrada como referência, nós sabemos que há inúmeras referências e claro, acho que 100% dessas referências são negativas, né, em relação àquilo que é o pecado e aquilo que o pecado pode trazer como consequência, né? O que o pecado pode causar na vida de uma pessoa, certo? O pecado, ele é uma palavra que origina no hebraico, ratá, e significa errar o alvo. Então, quem peca é porque errou o alvo. Mas aí vem o primeiro ponto importante, né? Nem sempre a gente queria errar o alvo, né? Então, pensa você, às vezes de repente você estava super disposto a fazer alguma coisa certa, a acertar o alvo, a fazer a melhor escolha, e aí você acabou não fazendo, né? Você acabou errando o alvo e aí você cometeu um pecado, né? E isso nos estimula a pensar, né? Porque quem peca normalmente vai começar a se afastar de Deus, né? Normalmente não vai ter mais disposição para se aproximar de Deus, né? Para nós ainda, os cristãos e aqueles que escolheram acreditar na Bíblia através do dom da fé, para nós que recebemos a orientação daquilo que é sagrado, né? Esta mesma Bíblia nos orienta, nos diz que nós devemos ser santos como o santo é o nosso Deus. Então imagina, mais uma vez a etimologia das palavras nos salvando, né? Porque a palavra santo, né, do latim sanctum ou sanctus, é aquela pessoa que se dedica a Deus, né? É o sagrado, é o consagrado, ou seja, aquela pessoa que é separada para Deus e se dedica a Deus. Portanto, ainda que eu peque, ainda que eu erre o alvo, e este é um sentido importante do entendimento das coisas, né? Ainda que eu erre o alvo, eu posso ter uma vida dedicada a Deus. Posso ser separado para Deus, né? É óbvio que
qualquer opinião que houver a respeito disso, ela deve servir para construir uma ideia, e ainda que você desenvolva essa ideia, mas tendo como referência, no nosso caso, a palavra da cruz, nós que somos cristãos. Então, imagina que ainda dentro de qualquer contexto histórico, ainda dentro de qualquer época, isso é perfeitamente aceitável, isso é razoável acreditar que as pessoas que pecam são aquelas que simplesmente erraram o alvo, né? E não dá definitivamente não dá para imaginar, até dá, mas não dá para ser, né, até em função da nossa essência, exatamente como Deus é. Eu digo isso comparando as essências, né? Porque eu posso ser consagrado, né? Eu posso, do consacro em latim, eu posso ser separado, eu posso tentar ser santo, ou seja, aquele que se dedica a Deus, né? Não com uma longa batina e alparcas feitas de couro de crocodilo, né? Há muitas outras coisas com as quais Deus se importa, né? Então, claro que o pecado ele deve servir como a existência do pecado deve nos servir como um estímulo para que a gente se aproxime de Deus, né? Então, veja, uma coisa que eu nunca gostei foi da religiosidade, por exemplo, aquilo que tira a sua liberdade, né? Ainda que em latim, a etimologia nos ajudando mais uma vez, a palavra religião é religare, ou seja, ligar novamente. Então, qual é a perfeita e pura e imaculada religião de Deus, né? Para que ele ligou-se novamente aos seres humanos, né? Cuidar das viúvas, enfim, cuidar dos órfãos, das suas necessidades. Então, eu sempre fui contra a religiosidade. Se você é aquele crentão que pega a sua Bíblia, já critiquei isso outras vezes, né? Isso como uma crítica não construtiva mesmo, né? Até porque seja você o que for, né? Ou peque da maneira como você pecar, você muito provavelmente está na mesma condição que qualquer outra pessoa, tendo a oportunidade de manter ou adquirir a sua salvação, não é? Então, o salário do pecado, de acordo com a nossa Bíblia, é a morte, né? Ou seja, em algum momento de tanto errar o alvo, você será separado. Porque a palavra thanatos em grego significa separação, e é ela que faz referência à morte, né? Aquilo que traz escuridão e aquilo que te separa, muito provavelmente, definitivamente, da pessoa de Deus. Então, a partir de então, quando você tentar entender o pecado, não que todo esse caminho percorrido do conhecimento do que é o pecado, ele não pode confortar, né? Ele não pode me confortar a respeito das ações que determinam todas as vezes que a gente erra esse alvo, né? E aí você pode pensar, ora, eu erro o alvo quando eu desrespeito alguém, quando eu, quando eu cobiço a mulher do próximo, quando eu cometo um homicídio, claro que, né, tudo isso é pecado. Agora, considerando que tudo será julgado, né, e
Salmos capítulo 11 diz que Deus é um juiz justo, você certamente, assim como eu e qualquer outra pessoa, receberão penas proporcionais às nossas infrações, né? Então, espero que tenha ficado claro, né, toda essa questão relacionada ao pecado, o que é o pecado, qual a origem dessa palavra, né? E cabe, ó, claro, né, você enquanto parte do corpo de Cristo, né, e participando no corpo, né, uma analogia bem interessante que a gente faz sempre acerca do corpo é: eu não consigo, por exemplo, desrosquear minha perna e pedir para ela trazer 6 pães da padaria, né? Ou vai o corpo todo ou não vai nenhuma parte. Imagina chegar uma perna lá e falar: por favor, 6 pães e um tablete de manteiga. Não ia funcionar, né? A menos que não ia funcionar. Então, você como participante do corpo e dotado desse conhecimento a respeito do que é o pecado e das suas consequências, né? E agora com o esclarecimento do que é o pecado, do que é ser consagrado, do que é ser santo, do que é ser separado, né? Ou seja, poder dedicar-se a Deus, eu espero, né? Faço votos que seja mais um ponto de esclarecimento para você, que você, claro, transmita parte desse conhecimento, porque isso é importante, né? E claro, para você que acompanha o conteúdo, né? Sabe que a gente não vai falar só disso aqui, não vai falar só de pecado, de Bíblia, de religião, de Deus, a gente já falou um monte de coisa. Então, para você também é importante saber, né? E ter essa visão do que é pecar, do que é errar o alvo. E a gente sabe que toda vez que a gente erra o alvo, isso nos traz uma consequência, né? E aí quando a gente vai deixar de pecar? Nunca, né? Pelo menos não aqui na Terra, né? Então, como eu disse, não é para trazer conforto o conhecimento. Ah, puxa vida, então já que realmente eu não posso ser santo naquele sentido de São Pedro, né, no sentido de São João, no sentido de Santo Antônio, aquele que te casa, né, já que eu não posso. Não, a questão não é essa, né? Muito pelo contrário, eu posso ser separado, me dedicar a Deus, me dedicar àquilo que é bom, né? Porque a palavra da cruz diz que Deus, quando criou tudo que criou, ele olhou para um lado, para o outro, para cima e para baixo, para onde quer que ele tenha olhado, e viu que tudo era bom. Tudo era bom. Então, se todas as coisas que Deus criou é boa, né? O pecado, né? Os alvos que a gente erra, eles devem nos servir como estímulo para que a gente, como Paulo disse, né? Prossiga para um outro alvo, né? E esse outro alvo ele vem pelo prêmio, né? Ele nos promete um prêmio. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Tá bom? Valeu, o vídeo ficou um pouco mais curto, né, que os demais, mas já chegamos a quase 15 minutos. Espero que seja um conteúdo importante, interessante para você. Fica com Deus e até a próxima. Valeu, grande abraço.